E o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, falou sobre atacante uruguaio liberado por clube da Série A para negociar com outras equipes. Diretoria do Timão quitou os valores das premiações dos títulos da Copa do Brasil e também da Supercopa e entendeu por que o sexto reforço do Corinthians dessa temporada 2026, o meio-campista marroquino Zakaria Labiá, demorou para ser anunciado. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Não! No Super App da Gringo você consulta o seu IPVA, multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito fácil. Sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo muito seguro, que é conhecido como o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o mais novo reforço do Corinthians, o meio-campista marroquino Zakaria Labiá. Eu vou explicar a vocês por que o Labiá demorou tanto para ser anunciado oficialmente pelo Timão. O Corinthians anunciou na última sexta-feira, dia 20 de fevereiro, o sexto reforço dessa temporada 2026. O meio-campista Zakaria Labiá, jogador que veio após ter ficado livre no mercado no início desse ano, acabou não renovando com equipe do futebol chinês, onde ele passou as últimas temporadas. Jogador que acabou gerando alguns rumores dentro do clube, até polêmicas, quando o Dorival falou que não indicou e que não conhecia o atleta, jogador que veio por indicação do atacante Memphis. Acabou causando algumas incertezas, porque ele chegou ao Brasil no dia 8 de fevereiro e o Corinthians demorou vários dias para poder anunciar o jogador. Como eu disse, ele chegou no dia 8, foi anunciado somente no dia 20, 12 dias de diferença, e claro, alguns começaram de repente a pensar se estava acontecendo algum problema ou algo assim, mas na verdade a demora aconteceu por quê? Primeiramente, o Corinthians não tem pressa na questão do jogador, porque ele está trabalhando desde que chegou às suas condições físicas, 2 meses sem jogar e ainda estava no futebol chinês, e também o Labiá acabou resolvendo nesses últimos dias as questões burocráticas, documentos e tudo mais, principalmente questões envolvendo visto de trabalho para poder atuar no futebol brasileiro. Então, mediante a demora nas documentações, mesmo sendo um jogador livre, documentos com transferência internacional, acabou demorando para poder regularizar o jogador tudo certinho, e dentro do Corinthians não se anuncia mais jogadores se não estiverem devidamente regularizados no BID, o boletim informativo da CBF. A minha opinião quanto ao Corinthians ter demorado para anunciar o Labiá é a seguinte: absolutamente que alguns rumores começaram a surgir. Eu mesmo recebi muitas perguntas, algumas pessoas achando que, de repente, a negociação iria melar e não iria mais acontecer. Fato é que algumas conversas envolvendo até o salário do jogador acabaram acontecendo novamente. Algumas informações, como, por exemplo, que ele queria ganhar 450 mil e que chegaram ao acordo no final de 350 mil. As novas informações garantem que o salário dele são 350 mil reais por mês. Contrato até o final desse ano, com gatilho até o final do próximo ano. Enfim, mas pelo que se informa dentro do clube, as documentações, devidas documentações, principalmente o visto de trabalho, que foi o que acabou atrasando o anúncio do atleta, por exemplo, o Alan, ele chegou em um dia, fez exames médicos e no outro dia já foi anunciado, e 2 dias depois já estava jogando, então absolutamente que essa pressa em relação ao Alan acabou causando até mais estranheza, mas um fato totalmente diferente. O Labiá, como eu disse, documentação internacional
e tudo mais. Também tem a questão da pressa, o Labiat ainda está trabalhando o seu condicionamento físico, além de estar no futebol chinês, que não é muito competitivo, ainda o jogador já estava mais de 2 meses sem atuar. Enfim, mas tudo foi resolvido e ele já está anunciado oficialmente. E agora vamos falar sobre premiações pagas. A diretoria do Corinthians, às vésperas de uma decisão pelo Campeonato Paulista, quitou com o elenco as premiações dos títulos da Copa do Brasil e também da Supercopa. A diretoria do Timão acabou resolvendo uma pendência com o elenco. Na última quinta-feira, dia 19 de fevereiro, todos os valores de premiação devidos ao elenco, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol pelos títulos da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa, que aconteceu algumas semanas atrás, foram devidamente quitados. O Corinthians, na verdade, fez um acordo. Nesse acordo, o clube se comprometeu a repassar 30% do valor líquido das premiações, já descontados os impostos, aos profissionais do departamento de futebol. O pagamento foi dividido em 3 parcelas, realizadas conforme o fluxo de caixa do Timão, e agora está totalmente quitado. Os valores aproximados repassados, vamos lá. Copa do Brasil, cerca de 23 milhões e 100 mil reais, 30% dos 77 milhões conquistados. Supercopa, aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais, 30% dos 12 milhões recebidos. No total, o Timão distribuiu cerca de 26 milhões em premiações. Com novas entradas de receita nos últimos dias, o clube regularizou impostos e honrou os compromissos com o grupo alguns dias antes da decisão do Campeonato Paulista contra a equipe da Portuguesa, jogo que vale vaga para a semifinal da competição estadual. A minha opinião, quanto à diretoria ter quitado as premiações pelos títulos Copa do Brasil e também a Supercopa, é a seguinte: uma ótima notícia. Estamos falando de uma pendência que já estava até causando alguns rumores dentro do CT. Lembrando que, às vésperas da decisão contra o Vasco, o presidente chegou a prometer metade da premiação ao grupo, pelo menos são essas as informações que chegam, e aí depois acabou acontecendo todos aqueles detalhes de a Caixa ficar com a premiação e tudo mais, aí o Corinthians acabou ficando sem o dinheiro, a Caixa, na verdade, ficou com metade da premiação. Enfim, aí passaram-se algumas semanas até a entrada de novas receitas que foi possível fazer essa quitação. Um momento, digamos assim, correto, apesar que o momento correto seria logo na sequência de receber a premiação, mas acabaram acontecendo esses imprevistos do bloqueio da Caixa. Um momento oportuno, já que o Corinthians tem decisão pelo Campeonato Paulista no domingo contra a Portuguesa, jogo que vale vaga para a semifinal da competição, e claro que isso acaba sendo um combustível a mais para os jogadores, dinheiro na conta e tudo mais. Então, é uma certa maneira de ficar em dia com o elenco, volto a dizer, é uma excelente notícia e tem que trabalhar cada vez mais mesmo, porque salários de funcionários, elencos e tudo mais, isso sempre tem que estar em dia. Estou falando, quando eu falo elencos, todos os jogadores, todos os atletas do clube, desde o elenco futebol masculino profissional até os esportes, como por exemplo, basquete, futsal, tudo tem que estar em dia, principalmente também no futebol feminino. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o Marcelo Paz, que comentou sobre atacante uruguaio que acabou sendo liberado por clube da Série A para buscar outras equipes, e o Marcelo Paz acabou revelando se fez algum contato por esse jogador ou não. Vamos lá. O Corinthians ainda está no mercado. O executivo de futebol Marcelo Paz está no mercado em busca de reforços, mais contratações para o treinador Dorival Júnior. Até o momento, um pacotão de reforços já foi anunciado. Vamos lá, jogadores anunciados:
Gabriel Paulista, o Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César, Angileri, podemos colocar nessa lista também de jogadores anunciados, o Alan e também o Zaccaria Labiá, 7 contratações. E ainda temos o 8º, que já tem um acerto verbal, que é o goleiro João Ricardo, mas, primeiramente, precisará ser aprovado em exames clínicos, ele que está se recuperando, já no processo final de recuperação de uma cirurgia no ombro, goleiro de 37 anos. Enfim, mesmo com 7 reforços já anunciados, o Corinthians ainda segue no mercado, em busca de contratações. O Dorival quer pelo menos mais 1 ou 2 atacantes. E não é que nas últimas horas surgiu um atacante que está livre para negociar. Estou falando do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, que fez sucesso na equipe do América Mineiro, por exemplo, em 2023. Em 2024, se transferiu para o Atlético Paranaense, acabou não tendo um bom desempenho no Atlético Paranaense, posteriormente foi parar no Botafogo, retornou para o Atlético, que acabou liberando o jogador em busca para ele buscar outro clube. E o executivo de futebol Marcelo Paz, claro, depois que surgiu essa notícia que o Mastriani estava livre para negociar, absolutamente começaram a surgir alguns rumores. Será que o Corinthians vai tentar, vai consultar? O executivo de futebol Marcelo Paz concedeu uma entrevista ao ESPN e acabou revelando se o Corinthians vai tentar alguma coisa ou não, ou se pelo menos fez algum tipo de contato pelo jogador. Vamos lá para as palavras do Marcelo Paz. Mastriani, eu conheço muito o Mastriani. Jogou no América Mineiro, jogou no Atlético Paranaense, um centroavante canhoto, mas não houve nenhum tipo de abordagem. Então, o executivo de futebol Marcelo Paz deixou bem explicado que ainda não houve nenhum tipo de contato pelo jogador, mas claro que ele não descartou a possibilidade de repente algum contato pelo atleta. Eu particularmente, analisando o cenário, acho bastante difícil o Corinthians tentar alguma coisa pelo jogador, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, o futebol ele é muito dinâmico. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte: o Marcelo Paz, ele sempre é muito direto quando ele é perguntado de algumas coisas, mas claro, ele nunca coloca uma definição final, isso é importante. O que ele respondeu? Que não havia tido nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de contato pelo jogador, mas isso não significa que de repente não poderá acontecer. O Mastriani tem contrato com o Atlético Paranaense até o final desse ano. O Atlético liberou o jogador para buscar outro clube. Mas quais as condições? Vai liberar de forma gratuita? Não vai querer nenhuma compensação? Lembrando que a partir de junho o Mastriani já pode assinar um pré-contrato. Eu vou ser muito sincero com vocês. O Mastriani, ele é muito bom jogador, um atacante forte fisicamente, 1,82 m de altura, como o próprio Marcelo Paz disse, um atacante canhoto, um jogador que finaliza muito bem. O Mastriani é aquele tipo de atacante letal, se ele tiver uma oportunidade durante o jogo, ele vai marcar. Eu, particularmente, gosto das características. Vou ser sincero com vocês, de repente um Mastriani com salário baixo ali, visando também de repente um contrato de produtividade, eu particularmente pensaria. Ah, mas o capitão, você não aceitaria o Coutinho e pensaria no Mastriani? São situações diferentes. Setores também diferentes e, claro, valores totalmente diferentes. Então, eu particularmente no Mastriani, eu tentaria pensar em uma forma. Então, a partir do momento que o Atlético liberou, absolutamente que muitos rumores passaram a surgir. Será que o Marcelo Paz vai tentar contratar atacante uruguaio, o Mastriani? Bom, Marcelo Paz pelo menos respondeu ao ESPN na última sexta-feira, dia 20, que ainda não havia feito nenhum contato pelo jogador. Eu, particularmente, acho difícil, de repente, o Corinthians tentar alguma coisa, porque não é fácil negociar com o Atlético Paranaense, mas também não dá para prever o futuro, é aquilo que eu falo para vocês. O futebol, ele é muito dinâmico. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é
já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!